Olá, meu nome é Cristiane Martins de Almeida, eu sou médica ultrassonografista do Serviço de Imagem do CAISM da Unicamp e hoje nós vamos falar sobre ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal para a pesquisa da endometriose profunda. A endometriose ela é uma doença inflamatória crônica, benigna, progressiva, estrogênio dependente, caracterizada pela presença de tecido endometrial, glândula ou estroma, fora da cavidade uterina. Há várias teorias que explicam a origem da endometriose, entre elas a menstruação retrógrada, onde haveria uma regurgitação transtubária da menstruação com implantação das células endometriais no peritônio e nos demais órgãos pélvicos. A outra teoria seria a da metaplasia celômica, onde lesões de endometriose poderiam se originar diretamente de tecidos normais, mediante um processo de diferenciação metaplásica. Há também a teoria genética, onde a predisposição genética, então você ter um antecedente familiar de endometriose, aumentaria o risco daquela sua paciente em 7 a 10 vezes de desenvolvimento da endometriose. Também tem a teoria do implante direto, que explicaria o desenvolvimento da endometriose em episiotomias, em cicatrizes cesáreas, em outras cicatrizes cirúrgicas. E também a disseminação de células endometriais por via linfática e hematogênica iria explicar as localizações fora da cavidade pélvica. A endometriose ela atinge 10 a 15% das mulheres em idade fértil. Entre as mulheres inférteis, 20 a 40% têm endometriose e atinge 90% das mulheres com dor pélvica crônica. No Brasil, entre o início dos sintomas da endometriose e o diagnóstico, há um período de 7 anos. Esse intervalo entre começar o sintoma e o diagnóstico definitivo da endometriose. O quadro clínico principal é a dismenorreia, a dor pélvica crônica, a dispareunia de profundidade. Podemos ter alterações intestinais cíclicas, com sangramento nas fezes, constipação, disquesia, dor anal no período menstrual, alterações urinárias cíclicas, infertilidade, a dor lombar ou mesmo pacientes totalmente assintomáticas. A endometriose é dividida em 3 tipos. A superficial, que é aquela que é a peritoneal, que acomete menos de 5 milímetros do peritônio. Ela não é detectada por métodos de imagem como ressonância e nem pelo ultrassom transvaginal. Ela normalmente é detectada pela videolaparoscopia. A endometriose profunda, que é a infiltrativa, que é o objetivo dessa aula, estudar o método da detecção da endometriose profunda. Então, a profunda é aquela que tem uma infiltração no peritônio maior ou igual a 5 milímetros. E a endometriose ovariana. Então, o que a gente vai estudar hoje é essa endometriose profunda, aquela que tem uma infiltração no peritônio maior que 5 milímetros. Na videolaparoscopia, a gente só enxerga ali a ponta do iceberg, E o que está acima do peritônio. E os exames de imagem, como ultrassom e ressonância, eles identificam a endometriose infiltrativa, Há 2 métodos para a gente identificar, então, a endometriose profunda. O ultrassom pélvico com preparo intestinal e a ressonância nuclear magnética. A ultrassonografia pélvica, ela tem uma alta sensibilidade e especificidade para o reto sigmoide, para a região retrocervical. Ela permite uma melhor avaliação das camadas atingidas do intestino e ela é melhor na detecção de pequenas lesões intestinais e lesões multifocais em comparação com a ressonância. Ela permite também avaliar a pesquisa de aderências, ela é um exame bem tolerado e tem uma alta acurácia. Já a ressonância, ela é melhor, ela tem uma superioridade no rastreamento de endometriose em mulheres virgens, no rastreamento de endometriose infiltrativa em nervos, na detecção de endometriose do diafragma, de ureteres, do assoalho pélvico e também tem uma melhor acurácia em endometriomas de pequenos tamanhos. Então, aquele endometrioma menor que 1 centímetro, ele é melhor detectado na ressonância do que no ultrassom pélvico transvaginal. Como que é feito esse preparo?
Na véspera, a gente começa o preparo na véspera, então a gente orienta o paciente com uma dieta pobre em resíduos e o uso de laxativo. Geralmente o paciente usa o laxativo às 8 horas da manhã da véspera e às 2 da tarde. No dia do exame, a gente orienta 3 horas de jejum antes do início do exame, então a gente tem uma preferência na marcação do exame no período da manhã. E a gente realiza um enema via retal 1 hora antes do início do exame. Esse enema vai nos ajudar a tirar os resíduos e os gases ali na região do reto sigmoide. Antes de entrar na sala, a gente orienta a paciente a tomar 3 copos de água, que isso vai ser importante para o enchimento vesical e avaliação dos ureteres. No nosso serviço, a gente realiza inicialmente uma avaliação do abdômen superior em busca de lesões no diafragma direita. A gente realiza a avaliação renal para afastar a hidronefrose e a gente também realiza uma avaliação da fossa ilíaca direita em busca de lesões em seco, em válvula iliocecal, no apêndice. Na avaliação de fossa ilíaca direita e na avaliação de cicatriz umbilical e regiões inguinais, em geral a gente utiliza o transdutor linear. E depois a gente passa o exame, em seguida a gente passa o exame para o ultrassom transvaginal. A gente utiliza os 4 passos propostos pelo grupo IDEA, que é o Grupo de Análise de Endometriose Profunda Internacional. No primeiro passo, a gente realiza aquela avaliação de rotina, que a gente costuma fazer num transvaginal de rotina, avaliação de útero e anexos, e a gente busca aqui os sinais ultrassonográficos de adenomiose e endometriomas. No segundo passo, a gente avalia sítios específicos de sensibilidade e avalia a mobilidade dos ovários. No terceiro passo, a gente avalia o fundo de saco de Douglas em tempo real, observando o deslizamento das estruturas de maneira uniforme. A gente faz a pesquisa do sinal do deslizamento. A gente vai relatar no nosso relatório se o fundo de saco de Douglas está obliterado, parcialmente ou totalmente bloqueado. E no quarto passo, a gente faz uma avaliação de espessamentos e de nódulos nos compartimentos anterior e posterior. No primeiro passo, nesse primeiro passo proposto pelo Grupo IDEA, a gente avalia, além de avaliar então o útero e anexos, a gente vai fazer a pesquisa dos sinais então de adenomiose. Quais seriam esses sinais? Um útero globalmente aumentado, a gente sempre pesquisa se há uma assimetria entre as paredes. A adenomiose ela tem uma predileção pela parede posterior. A gente avalia a presença de cistos subendometriais, cistos no miométrio, com ou sem halo ecogênico. A gente avalia a presença de ilhotas ecogênicas no miométrio. A gente avalia a presença de estriações hipoecogênicas no miométrio. Essas linhas hiperecogênicas subendometriais e avaliação translesional. Quando a gente avalia com o Doppler, a gente avalia como que é o fluxo dentro dessa lesão, se ela é translesional, como a gente observa na adenomiose. A gente sempre utiliza as definições propostas pelo MUSA, tá? Então, aqui é um exame transvaginal, então mostrando uma assimetria entre a parede anterior e a parede posterior. Então a gente tem uma parede posterior maior e a presença de cistos subendometriais com halo ecogênico. A gente também sempre pesquisa se há o sinal do ponto de interrogação. Esse sinal do ponto de interrogação, ele tem uma especificidade de 93% para adenomiose. Então, o que a gente observa nesse sinal? Um colo em antiversão e um fundo em retroflexão, formando o sinal do ponto de interrogação. Eu gosto muito de utilizar o 3D. Ele, além de permitir fazer o diagnóstico de malformações müllerianas, que tem uma associação também com endometriose, ele permite avaliar a zona juncional, essa linha hipoecogênica. Então, a gente avalia se ela tem alguma interrupção, se ela está espessada. Então, neste slide, a gente já
percebe um espessamento da zona juncional, inclusive uma ilhota, um foco aqui de adenomiose. Outro exemplo, né, de um ultrassom em 3D, e a gente observa aqui uma infiltração do epitélio glandular para dentro do miométrio, para dentro dali da zona juncional. E já nesse primeiro passo a gente vai avaliar os ovários e a presença de endometriomas. Então, como que a gente descreve o endometrioma? Ele geralmente é um cisto com finos ecos homogêneos de baixa ecogenicidade. A gente sempre descreve que é um padrão em vidro fosco. Tem essa forma arredondada, paredes finas e regulares, geralmente tem entre 1 e 4 loculações e tem uma associação de 50% com endometriose profunda. Mais um exemplo de um cisto com ecogenicidade em vidro fosco, então um padrão bem homogêneo, de 1 a 4 loculações, paciente na pré-menopausa. Aqui um outro exemplo, e uma coisa que a gente observa com muita frequência é a presença desses pontos ecogênicos na parede dos endometriomas em 35% dos casos. Podemos ter endometriomas atípicos, né? E a presença, inclusive, de projeções dentro desses endometriomas. Então, sempre ligar o Doppler, avaliando se tem fluxo pelo risco de associação com carcinomas ou tumores borderline. No segundo passo, a gente vai avaliar a mobilidade ovariana. Então, a gente vai descrever a topografia dos ovários, se estão em topografia habitual. Nesse caso, eles estão postro-medianizados, eles estão numa região retrocervical, um em contato um com o outro. Então, esse é um exemplo de kissing ovaries. E a gente vai, se houver líquido livre, a gente vai pesquisar finas aderências entre o ovário e o útero e o peritônio do fundo de saco de Douglas. A gente sempre vai descrever a presença se tem a presença de hidrossalpinges, hematossalpinges ou cistos de inclusão peritoneal. A hidrossalpinge, ela tem uma importância principalmente naquelas pacientes submetidas à reprodução assistida. Por quê? A presença de uma hidrossalpinge, ela pode reduzir em 50% a chance do sucesso de um procedimento em medicina reprodutiva assistida. Então, aqui é um exemplo de hidrossalpinge, né? É uma lesão tubular, o septo não é completo, tá? E a gente, no quarto passo, a gente vai avaliar os compartimentos, sempre descrevendo se há espessamentos ou nódulos no compartimento anterior ou posterior. Compartimento anterior, a gente vai avaliar a bexiga, o recesso vésico-uterino, os ligamentos redondos e os ureteres. No compartimento posterior, a gente vai avaliar a região retrocervical, aqui a região retrocervical, o reto e o sigmoide, a vagina e o septo reto vaginal. Então, o septo reto vaginal está aqui. Ó. Neste estudo, de 577 lesões de endometriose profunda comprovadas histologicamente em 143 pacientes, a média de lesões por paciente foi de 4 lesões. Então, a gente vê uma característica da endometriose, o fato de ser multifocal. Ela tem uma predileção pelo compartimento posterior. 93% dessas lesões, dessas 577 lesões, estavam no compartimento posterior e 6,6% estavam no compartimento anterior. 39,9% das pacientes tinham endometrioma e 45,4% tinham comprometimento intestinal comprovado histologicamente. O número médio de lesão intestinal por paciente foi de 1,3 nesse estudo. Aqui a gente pode ver uma lesão de compartimento anterior. Então a gente busca aqui na bexiga, né? Aqui a base da bexiga e aqui é a região da cúpula da bexiga. Então as lesões de bexiga geralmente são lesões que comumente podem apresentar áreas císticas no interior. Essas lesões vesicais de endometriose, elas são só caracterizadas como lesão vesical se tiver comprometimento do músculo detrusor. Aqui é um outro exemplo de lesão vesical com comprometimento do músculo detrusor. Então, durante o exame, a gente avalia os jatos ureterais,
o trajeto do ureter, a gente avalia se ele tem peristalse, se ele não tem desvio, então, do trajeto. Aqui, ó, neste caso, a gente vê o ovário direito, o ureter descendo, né, ele vindo no seu trajeto habitual. Já neste caso, a gente tem uma lesão endometriótica para a cervical direita, o ovário direito está aqui, então houve um desvio medial do ureter, por compressão, então foi repuxado, né? O ureter está desviado, está sendo comprimido por essa lesão paracervical, uma lesão ali na região do ligamento uterosacro à direita, promovendo uma dilatação do ureter, chegando até na região dos rins. Que uma lesão, geralmente com mais de 3 centímetros nessa região do ligamento uterosacro, a chance de comprometer o ureter chega a 18%. Então, aqui é a região, aqui é uma avaliação do compartimento posterior, então um corte transversal do colo, mostrando um peritônio bem íntegro, bem branquinho, bem ecogênico, né, sem interrupção. E aqui, neste lado, a gente já vê um espessamento hipercóico, focal, irregular na região paracervical à esquerda. Aqui é um outro exemplo de lesão de compartimento posterior, infiltrando os ligamentos uterosacros. Aqui são os ligamentos uterosacros e infiltrando aqui também a região do tórax uterino, tá? Aqui é um exemplo também da região retrocervical, a inserção do ligamento uterosacro direito aqui junto ao útero. Então, o ligamento uterosacro, geralmente, ele não tem mais que 3 milímetros e ele tem esse aspecto hiperecogênico. Aqui a gente vê um ligamento uterosacro direito espessado, hipercóico, irregular, com pontos hiperecogênicos de permeio. Então, na endometriose profunda, nesse estudo publicado em 2006, de 426 pacientes, foram encontrados 759 lesões comprovadas histologicamente. 71% dessas lesões estavam nos ligamentos uterosacros. 40% dessas lesões estavam no intestino, 28% na vagina, 11% na bexiga e 3,7% no ureter. 40% dessas pacientes tinham mais de uma lesão. Aqui é a distribuição das lesões intestinais, então é um estudo também de 2006, de 172 lesões intestinais comprovadas histologicamente, 65% estão no reto e na junção reto-sigmoide. Então, o que é importante? Esses primeiros 15 centímetros, 18 centímetros da borda anal, que corresponde ao reto, é onde nós vamos encontrar a maioria das lesões de endometriose profunda intestinal. 17% estavam no sigmoide, 4,7% no delgado, 4% no seco na junção iliocecal, 1,7% no aumento e 6,4% das lesões estavam no apêndice. É muito importante a descrição da lesão do apêndice, porque a lesão endometriótica do apêndice geralmente tem uma conduta cirúrgica, porque a imagem não dá para você diferenciar, a imagem é muito parecida com o tumor carcinoide. Então, quando a gente descreve uma lesão de apêndice, os pacientes acabam indo para uma conduta cirúrgica, tá? Tendo uma conduta cirúrgica. Aqui uma parte do reto, após o preparo intestinal, e aqui a gente pode observar todas as camadas, né? Essa camada mais externa, a camada mais de fora, é a camada muscular própria. Ela é formada por dois músculos dispostos, um longitudinalmente e outro circular. Então, é a camada muscular própria. A endometriose, ela pega de fora para dentro. Então, ela vai pegar primeiro essa camada muscular própria. Então, para você ter o diagnóstico de endometriose intestinal, precisa ter o comprometimento da camada muscular própria. A submucosa, aqui nós temos a muscular da mucosa e aqui a gente tem a mucosa. Então, lembrando que as camadas musculares, elas são hipercóicas. Então, a gente tem a camada muscular própria e a muscular da mucosa.
Aqui é um outro exemplo, aqui a gente fez o enema. Então, o enema, ele tira mais os resíduos, ele melhora a visualização de todas as camadas, e isso vai ser extremamente importante na nossa descrição da lesão. Aqui, ó. Então, como que a gente descreve uma lesão intestinal? A gente sempre vai medir 3 eixos, tá? O longitudinal, o anteroposterior e o transverso. A gente sempre vai calcular a distância dessa lesão da borda anal, e a gente vai sempre calcular o quanto da circunferência da alça essa lesão está comprometendo. Então, a gente faz um cálculo em porcentagem, qual é a porcentagem de comprometimento da circunferência total da alça. E a gente vai descrever sempre quais as camadas que estão comprometidas. Nesse caso, a gente até observa uma redução da luz intestinal, provocada, um sinal até do acotovelamento. Então, é importante a gente relatar isso nos nossos laudos. Então, aqui, ó, a gente mede, então, o maior eixo longitudinal, o diâmetro anteroposterior, a gente descreve as camadas que foram comprometidas. Nesse caso, a gente tem espicas para dentro da submucosa, que é branquinha, né, no ultrassom. Então, a gente mede no eixo longitudinal e não faz um corte transversal da alça. A gente vai descrever, então, quais as camadas foram comprometidas, qual a distância da borda anal e qual a porcentagem da alça está comprometida. Essa é uma lesão em manto endometriótico. Isso tem uma grande importância porque é um marcador de doença severa. Essa lesão em manto é um espessamento ao longo da serosa, pode ser tanto ao longo da serosa uterina anterior como ao longo da serosa uterina posterior. Ela infiltra o miométrio de fora para dentro. Então, nos nossos relatórios, a gente sempre descreve a profundidade da infiltração, a extensão do manto e quanto de miométrio normal a gente tem até chegar aqui no ecoendometrial, tá? Essas lesões em manto endometriótico, elas são importantes para o futuro obstétrico dessa paciente. Elas têm uma associação maior com complicações obstétricas. E a gente vai descrever também as lesões, então, quando a gente faz o nosso abdômen superior, buscando as lesões em outros sítios, né, no diafragma, os espessamentos do diafragma, lembrando que a ressonância para diafragma acaba tendo um melhor desempenho do que a pesquisa de endometriose profunda pelo ultrassom. Então, aqui também são lesões do diafragma, né, e aqui nós temos, a gente sempre também pesquisa a cicatriz umbilical, as regiões inguinais, em busca dessas lesões. Então, essa aqui é uma paciente nossa aqui do CAISM, que ela estava grávida, mas ela tinha uma cicatriz de cesárea anterior, e no local dessa cicatriz ela desenvolveu uma endometriose de parede, que ela conta que fora do período gestacional, essa lesão ela aumentava muito durante o período menstrual, ela ficava com um tom violáceo e chegava a sangrar. E que durante a gravidez a lesão ficou até melhor, né? Então, o que a gente tem que ficar? Que o ultrassom transvaginal com preparo intestinal é o exame de primeira linha para a investigação de endometriose. Então, a ressonância e o ultrassom transvaginal para pesquisa são exames complementares. Um não substitui o outro, um não compete com o outro. São exames que a ressonância vai ajudar a ver melhor pequenos endometriomas, ela vai ver melhor a infiltração de nervos, ela vai avaliar melhor o assoalho pélvico, enquanto que o ultrassom transvaginal ele vai ser melhor para lesões pequenas de intestino, para avaliar as camadas comprometidas e a multifocalidade. Obrigada.